Acne, o pesadelo das adolescentes e também dos adultos. Inclusive, tô com uma aqui, outra aqui, o trem tá feio. Cravos, espinhas, marcas. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas afinal, o que causa a acne? Será que tem a ver com chocolate? Muitas pessoas dizem que sim. Ou é só hormônio mesmo? Hoje a doutora Poliana vai desvendar todos esses mitos e dar dicas práticas para você cuidar da sua pele de verdade. Não é isso, doutora? Exatamente. Vozes inclusivas, podcast da inclusão. Acessibilidade é a questão, vamos juntos nessa união. Doutora Poliana, explica pra gente por que a acne aparece, principalmente na adolescência. A acne, primeiramente, a gente tem que ter uma tendência genética para ter. Então, você foi premiado geneticamente para ter essa acne. Quando a gente está aproximando da adolescência, o que acontece? Aquela alteração hormonal da adolescência, o que acontece com a gente? Há um aumento da produção do sebo. Então, há um aumento da oleosidade da nossa pele. Então, além da oleosidade, aquela oleosidade ainda faz aquele óleo ficar tampado, ainda fica estagnado, favorecendo colonização de bactéria. Com isso, a gente vai tendo aqueles quadros de acne. Então, é muito comum nessa fase de adolescência por isso, porque essa alteração hormonal muda toda a nossa pele. Pode observar que adolescentes, a maioria deles tem a pele oleosa. Então, a acne, que é a espinha, né? Sim. Que é a espinha, né? Pra quem não sabe, né? É. Que às vezes a pessoa pode confundir, né? Exatamente. A acne, né? A acne é a espinha. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, ela, na maioria das vezes, ela é genética. Genética, tem que ser premiada geneticamente, tem que ter uma tendência para ter, porque você pode ver que nem todo adolescente vai ter acne, embora a maioria. A maioria tem. Embora a maioria, mas não todos. Né? Mesmo tendo oleosidade. Mesmo tendo alteração hormonal, mesmo tendo oleosidade, mas ele não tem acne. Não tem a acne. Né? Uhum. Eu fui premiado, então, com essa genética. Porque aqui, quando eu era adolescente, misericórdia, era cada broto que saía. E normalmente tem história familiar. Então, quem tem história familiar, por exemplo, seu pai teve, sua mãe teve, primo de primeiro grau, você tem mais chance ainda de ter acne. Então, aí, liga o alerta. Então, além de ser a genética, também tem um fator hormonal, né? Exatamente, que aí a alteração hormonal, ela altera toda essa oleosidade da pele. Geralmente, a acne, ela vem mais ou menos qual a faixa etária, assim? 12 anos? Então, fez o estirão, já começa a poder ter os sintomas de acne. Então, hoje em dia, a gente tem paciente, por exemplo, até que não, ainda, por exemplo, a menina que ainda não menstruou, mas ela já está começando, né? Está na pré-adolescência, ela já está começando a modificar a pele dela. Então, ela já começa a ter acne, começa aqueles cravinhos, aquele aumento de oleosidade. Então, a gente percebe crianças de 12, 10, às vezes, já começando a ter aquelas lesões. Rapaz, as espinhas têm mexido com elas não, hein? Vamos lá. Alguns mitos e verdades que a gente sempre Vamos escuta. lá, exatamente. A gente sempre escuta por aí, né? Vamos lá. O mais típico deles, chocolate. Chocolate causa espinha? Piora. Olha. Verdade, não é mito. Não é mito, gente. Chocolate Verdade. causa espinha. Mas ele leva a culpa sozinho, ele não tem a culpa sozinho. Então, todos os doces, tudo que é muito calórico, todo alimento muito calórico, todo paciente que come muita hambúrguer, pizza, quem faz dieta hipercalórica, todos esses alimentos muito calóricos, eles favorecem a piora da acne ou o surgimento de algumas lesões. Por quê? Aumenta a oleosidade da pele. Então, o chocolate leva a culpa sozinho, mas ele não é o vilão sozinho. Além desses alimentos, a gente tem outro alimento também que piora o quadro de acne, que é leite e derivados do leite. Também piora a acne. Então, o vilão o chocolate fica como vilão, mas ele não é o vilão sozinho. O leite e derivados do leite também piora a acne. Então, paciente que é adolescente que toma muito leite, toma 1 litro de leite por dia, além de 1 litro de leite, ele ainda coloca um tanto assim de Toddy,
Então, tem o leite e o doce associado. É muito comum, esse é um alimento comum de adolescente. Sim. Né? Então, piora a acne. Então, causa sim, não é mito, causa, mas ele não é o culpado, sozinho. Ele não leva a culpa sozinho ali. Tá aí. O leite, eu nunca ouvi ninguém falar que o leite dava espinha. Nunca. Isso aqui vai gerar um corte. Eu nunca, de coração mesmo, eu nunca vi ninguém falar que o leite causava espinha. Nem o derivado. Nunca ouvi falar. Por isso que o whey piora a acne. Ah, é? O whey, porque a maioria dos whey são derivados de leite. Existe os que não são, né? Mas a maioria, que as pessoas têm mais acesso, são derivados do leite. Então, para quem tem tendência, o whey piora a acne. Então, se você está fazendo tratamento de acne, suspende o whey. Nossa, gente, olha, acabou com o pessoal da maromba. Exatamente. É triste de ouvir. Quem malha e escuta isso não gosta. Mas fato. Mas a verdade é verdade. Mas é né? fato, né? Exatamente. E o próprio paciente percebe. Ele mesmo percebe. Ele corta, ele diminui o whey, tira o whey, ele melhora. Ele volta o whey, ele piora. Nossa. Então, querendo ou não, ele mesmo, concordando ou não, ele mesmo percebe. Ele mesmo percebe. Mas existe algum modo aí de manter os dois, por exemplo? Vamos para a pessoa que ela quer continuar com o whey ali. Aí o whey que não tem leite. O whey que não tem leite. Não tem existe, derivado. né? Ele consegue encontrar. Talvez um pouco mais caro, mas encontra. Mas encontra. Então, o jeito é meter a mão no bolso. Se quiser se livrar das espinhas, tem que meter a mão no bolso. Não, tem que ser sem o leite mesmo. Sem o leite. Olha, tem que ser sem nada. Outra coisa, outro mito que as pessoas sempre falam, né? Eu, por exemplo, nossa Deus, saiu uma espinha, saiu alguma coisinha, eu já quero logo meter a mão e espremer. Incomoda, né? E tem umas que dói. Nossa Deus do céu, tem umas que dói. Também no cantinho da boca, né, Camila? Misericórdia. Na pontinha do nariz, misericórdia. Eu acho que a doutora Poliana nem sabe o que é isso, porque olhando a pele dela ali... realmente, eu não fui uma paciente de ter acne mesmo, não. Não? Tem o melasma, que é outra coisa, mas a acne, realmente, eu não fui uma paciente premiada, não. Não? Mas atendo todos os dias, 3, 4, 5 pacientes por dia de acne. É muita coisa. E tem umas espinhas que dói demais. Principalmente as internas, né? Principalmente... Qual que é a diferença? Por que a gente dá essas espinhas internas? São graus de acne, né? Cada um tem um grau. Cada um tem um grau. Cada um, Por exemplo, por exemplo, na beirada da bochecha, assim, sempre tem um lugar que direto sai, sempre sai no mesmo lugar. Tem gente que só tem cravo, tem gente que além do cravo tem aquela pápulazinha que é só aquele vermelhinho, aí outros vão ter aquela que é a pústula, que é aquela que tem a pontinha branca, outros vão ter a acne nodular, que a gente fala que é essa acne interna. Então, são graus de acne. Aí, cada um pode ter um modelo ou alguém pode ser premiado ou e ter associados. Exatamente. Ou associados. Gente, a Camila tá rachando o bico ali. Mas vamos lá. Espremer piora ou ajuda? Não, com certeza piora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Espremer a espinha é puramente ansiedade. Então, você está descontando a sua ansiedade na sua pele. Né? E quando a gente espreme, a gente tem duas coisas. Você pode levar uma contaminação, né? Porque a mão da gente é suja, né? Unha, mais ainda, né? Então, se você pode levar uma contaminação, então aquela acne ainda pode infeccionar, te dar uma celulite, enfim, piorar. E você três coisas, na verdade. Você favorece o aparecimento de mancha depois da acne, então a acne melhora e ainda fica uma mancha. E a gente aumenta o risco de cicatriz de acne. E cicatriz não sai. Melhora, mas não sai. Então, não deve, em hipótese nenhuma. Então, é tentador. Sim. Né? Mas puramente pela ansiedade. Então, espremer a acne, em hipótese nenhuma, espreme. Independente se tá com a luvinha, se tá higienizado. Não. Deixa ela lá, deixa ela secar bonitinho. Exatamente. Né? Ela apareceu ali.
Qual que é o procedimento? A gente tem alguns medicamentos que aceleram o processo dela de melhora da acne, dela secar, sabe? Uhum. Aí Entendi. a gente, né, avaliando, a gente vê. Sim, cada indivíduo tem um medicamento Exatamente. individual, né? Exatamente. Não são todos. Dependendo do grau que você está avaliando ali, né? Quem tem a pele oleosa, tem que lavar o rosto várias vezes ao dia? Essa pergunta é uma pergunta excelente, comum e que as pessoas normalmente fazem errado. Não deve lavar o rosto várias vezes ao dia. A gente lava o rosto de manhã e lava o rosto à noite. Se você fizer uma lavagem maior que isso, mais frequente que isso, você tira muita oleosidade da sua pele. Porque normalmente a pessoa que está tratando acne, ela tem um sabonete com controle de oleosidade. Então, se você faz várias lavagens durante o dia, você retira muito essa oleosidade natural do seu rosto. O que seu organismo entende? Opa, tá seco, vou produzir mais óleo. Então, ao invés de melhorar, você piora. Então, ao invés de controlar a oleosidade, você aumenta a oleosidade. Então, a lavagem é feita de manhã e à noite, com o produto correto. Então, lavar o rosto várias vezes ao dia piora a situação. Piora a situação. Piora a situação. Então, vamos lá. Exatamente. Chocolate causa espinha? Sim. Né? Tá aí. Chocolate causa espinha. Espremer ajuda ou piora? Piora. E lavar o rosto várias vezes ao dia também piora. Né? Exatamente. Vamos lá. Tratamentos modernos. Quais os tratamentos mais eficazes hoje? O laser. Como é que é o nome desse outro negócio que é? Peeling? Peeling. Laser, peeling, pomada. O que funciona? Quais são os tratamentos mais eficazes? Tratamento de acne, primeiro a gente tem que classificar a acne. Então, o tratamento ele vai de acordo com o grau de acne que o paciente tem. Então, a gente tem tanto medicamentos tópicos que a gente passa. Dentro dos medicamentos tópicos, a gente tem controle de oleosidade. Obviamente, vai entrar um protetor solar. A gente vai fazer um hidratante próprio para a pele acneica também. A gente tem secativo para você usar, alguns ácidos, antibióticos tópicos também, dependendo do caso, a gente precisa de antibiótico tópico. A gente tem medicamentos para tomar. Então, basicamente, o tratamento da acne é isso. Ou você vai passar, ou você vai tomar. Claro que a gente tem alguns procedimentos para melhorar principalmente as sequelas e as consequências da acne. Mas o tratamento da acne em si é isso. Medicamentos tópicos, que são os de passar, e medicamentos para tomar. Dentre os medicamentos para tomar, a gente tem alguns de acordo com o grau da acne, que vai até o famoso Roacutan, que a maioria das pessoas conhece, que é a isotretinoína oral. Mas esse medicamento ele é reservado para quadros de acne específicos, não é para todo mundo. Doutora Poliana, tem algum medicamento que agrava a acne, que causa acne? Sim, nós temos alguns medicamentos que são desencadeadores de acne, que a gente fala que é a acne medicamentosa. Quais são esses medicamentos? Principalmente anticoncepcional. Alguns anticoncepcionais podem piorar, ou agravar o quadro de acne. Uso de implantes hormonais pode piorar. Uso de testosterona, principalmente esses pacientes que são muito frequentadores de academia, eles às vezes fazem uso, principalmente não acompanhados. Muito comum a acne pós-testosterona. Uso de corticoide oral pode fazer o surgimento de acne também. E reposição de vitamina B12. É tão frequente acne pós-reposição de vitamina B12 e é uma acne um pouquinho mais resistente. A gente então, tem um trabalhinhozinho para fazer a melhora desse quadro. Mas, por exemplo, a reposição de vitamina B12 ela precisa ser feita. Então, se sua vitamina B12 está baixa, você precisa repor. E a gente vai ter que trabalhar ali melhorando esse quadro, mas a reposição precisa ser feita. A gente tem alguns medicamentos, algumas reposições que têm menor chance e outras com maior chance de desencadear o quadro de acne. Mas, para quem tem tendência, pode acontecer.
Então são muitas coisas que desencadeiam a acne, gente, pelo amor de Deus. Então por isso a importância de procurar um profissional, né? Não sair comprando qualquer medicamento, qualquer pomada por aí, né? Com toda certeza, exatamente. A acne é um tratamento, é uma doença que tem um tratamento com vários profissionais, na verdade, né? Então a gente tem que ter acompanhamento com dermatologista, faz acompanhamento com endócrino. Às vezes é necessário ginecologista, às vezes é necessário nutricionista, psiquiatra, às vezes psicólogo. Então, é uma equipe multidisciplinar tratando um paciente com acne. Olha, tá vendo? Não é algo tão simples igual você imagina, né? Eu imaginava algo mais simples, mas é algo bem mais complexo, né? Exatamente. Aí vai depender de cada caso, né? Sim, cada caso, cada indivíduo é um, né? Exatamente. Mas tem que se investigar, tem que cuidar. Pode ser que né? a gente tem que ter uma abordagem mais de vários profissionais. Exatamente. Quando é hora de procurar um dermatologista? Porque, tipo assim, né? A acne a gente sabe que ela faz parte da adolescência, né? Principalmente quem herdou isso de família, igual a gente falou logo no início, né? Mas quando é a hora de se preocupar? Tipo assim, tá muito sério, tem que procurar um dermatologista. Qual que é a hora certa? Ou você acha que não existe a hora certa? Não, claro que existe. Existe sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: acne é muito comum na adolescência, mas não é normal. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Começou com aqueles cravinhos, começou com aumento de oleosidade, já é hora de procurar um dermatologista. Mesmo que ainda seja um pré-adolescente. Mesmo que ainda seja novinho, que às vezes a gente não tem todos os medicamentos em mãos por causa da idade, mas tem alguma coisa que a gente já pode fazer. Principalmente aquele paciente que tem história familiar. Então, ele tem mais chance ainda de desenvolver um quadro de acne com um grau maior. Então, se iniciou a acne, percebeu, é hora de procurar um dermatologista. Então começou ali a apontar um ali, outro ali, já procura logo, começa a fazer um tratamento, um acompanhamento para aquilo ali não se agravar. Exatamente, né? Controle das lesões. Porque isso, ainda mais no mundo de hoje em dia que nós estamos vivendo hoje, né? Antigamente as coisas eram diferentes, né? Antigamente a gente abusava do coleguinha e ficava na brincadeira. Hoje já é bullying, né? E antigamente a gente levava na esportiva e tal, mas a gente sabe que isso mexe com a pessoa, né? Principalmente com as meninas, né? Com o sexo feminino. Exatamente. É uma doença que mexe muito com a autoestima de todo mundo, e não é só das meninas. Tem muito paciente homem também que, inicialmente, o tratamento, nas primeiras consultas, você vê o paciente cabisbaixo. Ele olha no meu olho, aí a mãe relata que só fica dentro do quarto, ou ele tem muita acne nas costas, ele não tira a camisa. Aí, no final do tratamento, o paciente é outro. É outro paciente. Eu abro a porta, ele já me recebe, assim, totalmente diferente. Então, assim, você vê alegria no paciente. Como que a autoestima do paciente melhora? Sim. Né? Fora que a acne, quando a gente não trata, a gente tem maior chance de ter sequelas da acne, que são as cicatrizes. Então, antigamente, não tratava. Antigamente era muito comum, e eu escuto isso ainda dos pais, né, que foram os pais da nossa época, falaram assim: eu trouxe meu filho porque ele quer tratar acne, mas eu já falei pra ele que isso é coisa de adolescente, isso é normal, vai passar. Mas não é assim, a gente trata desde o início para evitar sequelas, que se você for observar, hoje em dia tem muitos adultos com sequelas de acne, que são as cicatrizes. Então, você observa hoje em dia vários adultos com aqueles furinhos no rosto, que são as cicatrizes de acne, que elas não curam, elas melhoram, mas elas não curam como nenhuma cicatriz cura. Então, o quanto mais rápido iniciar o tratamento, menor a gente diminui drasticamente a chance de sequela. Tem alguns casos que o rosto fica praticamente deformado, né? Fica. Eu já vi vários já. Tem aquele paciente que já chega de primeiro consulta, que eu já vejo, assim, uma acne grave. Né? E a gente tem tratamentos específicos para esse caso. Sim. Já conheci várias pessoas com o rosto praticamente deformado, como se fossem quemaduras, sabe? Parece até com queimaduras, bem... Aquelas ondulações, assim. De tanta cicatriz. Tanta cicatriz, complicado, né? Por que tem gente que nunca teve acne na adolescência, mas começa a ter depois dos 30 anos? Isso aí é muito comum.
Isso chama acne do adulto. Mais comum na mulher. Para isso, a gente chama de acne da mulher adulta. Então, é o nome mais comum que a gente chama, que é acne da mulher adulta, que é bem mais comum em mulher. Depois dos 26 anos, a gente já considera uma acne da mulher adulta. Então, a gente tem aquela paciente que já teve acne na adolescência e continua até adulto. Tem aquele que teve na adolescência, deu uma pausa, voltou quando adulto. E tem aquele que só iniciou na fase adulta. Essa acne do adulto, da mulher adulta, ela tem muito fator hormonal associado. Entendeu? Então, assim, além daqueles fatores que a gente já tinha de adolescente, a gente tem os fatores hormonais associados. Então, não necessariamente ela tenha alteração nos níveis laboratoriais dos hormônios. Então, às vezes você vai dosar os hormônios às vezes não estão alterados, inclusive na maioria das vezes. Os exames não estão alterados, mas ela tem uma sensibilidade maior àqueles hormônios, o que ela não tinha. Então, aquele hormônio androgênico começa a produzir mais sebo, ela começa a ter mais sensibilidade, ele começa a fazer um estrago maior que não fazia antes. Aí ele começa a produzir mais óleo, mais sebo e começa a desregular toda aquela flora da pele e o paciente passa a ter acne. É uma acne mais resistente, mais difícil o tratamento, mais controle. Olha, eu ia perguntar isso agora. Então, ela é mais difícil de controlar. Mais difícil de controlar. E outra coisa que a gente tem associado muito na acne da mulher adulta é o fator do estresse. É o emocional, que também desregula toda a parte hormonal do paciente, porque hoje em dia, assim, a maioria das pessoas estão estressadas. Sim, e né? como? Maioria estão estressadas. E às vezes as pessoas acostumaram a estar estressadas. Então, se às vezes você pergunta, ela acostumou tanto com aquele ritmo acelerado, aquela sobrecarga, aquela pressão é tão constante que ela não percebe que está. Aí a pele começa a responder. Às vezes você pergunta, ela fala, não tem motivo, tá tudo bem. Mas o ritmo está muito acelerado, a cobrança está muito, a sobrecarga está muito, então o paciente está constantemente sobrecarregado, então constantemente estressado, e a pele está respondendo. Vamos lá. Pensei que agora eu vou perguntar, vou falar, né? Vamos entrar nesse assunto aqui. O sexo feminino ele é mais frágil. Sim. Ele é mais frágil. O homem ele é mais largado. Sim. Né? Ele é mais largado. Vamos colocar uma menina, uma moça aqui hoje de 14, 15, seus 16 anos. Ela tá aí num processo de acne que tá bem constrangedor, tá bem grave, né? Você acredita que esse processo da acne, esse problema que essa adolescente tem, ela pode levar a uma depressão? Com toda certeza. Com toda certeza. Com certeza. Pode ser o desencadeante. Principalmente se a acne for grave. Porque a depressão até no adulto, sabia? Sim. Até no adulto. Sim. Mas eu tô colocando esse comparativo nos adolescentes, porque os adolescentes eles têm uma maior dificuldade em ter um controle emocional e associar as coisas, Sim. né? E a gente tem visto muitos suicídios, né? Em adolescentes. E muitas vezes a maioria das pessoas às vezes não sabe a causa. Aconteceu, isso, aquilo. Então a gente está colocando aqui um dos motivos que pode desencadear isso também, que é as acnes, né? Que é as espinhas, porque isso é algo muito sério. Né? Igual eu te falei, quando eu era adolescente, misericórdia, era cada broto enorme, era muito feio, muito esquisito. Aí você pega isso aí num adolescente no sexo feminino, que é um pouco mais frágil. Aí tem as amiguinhas, às vezes a amiguinha não tem, às vezes vai pra escola, as amiguinhas começam a isolar ela de canto, né? E às vezes tem outros fatores emocionais associados. Outros fatores associados. Às vezes via, por exemplo, hoje as adolescentes estão tudo namorando, né? Às vezes não consegue arrumar um namoradinho, vê as outras amiguinhas tudo com um namoradinho, né? E isso vai desencadeando vários problemas, inclusive a depressão. Exatamente. O adulto também, Paulo, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que trabalham com imagem. Sim. Né? Então tem muita gente que trabalha em rede social, trabalha com imagem. Então ela preza muito por passar uma imagem melhor possível.
né? Então, às vezes, aquela acne ali tá incomodando. Então, às vezes, a maquiagem, porque a maquiagem tampa a mancha, mas não tampa o relevo. Verdade. Né? Então, assim, a bolinha tá lá. Quando a pessoa trabalha aí com a imagem, as câmeras conseguem captar, né? Exatamente. Consegue captar ali o relevo, igual você citou. Né? É algo muito sério. Olha que tema bacana, gente. Olha, pra você ver, a gente veio falar de espinha e acabou entrando em outros assuntos, né? Em depressão, ansiedade, exatamente, né? Olha pra você ver que bacana. E fica aí um alerta para os pais, né? Olhar com outros olhares para os filhos agora, depois desse conteúdo, que se você assistir, né? Vê aí como é que seu filho tá, se tá meio cabisbaixo, se ele tá se socializando direitinho com os amigos, né? Vale a pena ter essa atenção com o seu filho para não ter aí uma tragédia no futuro, né? Exatamente. Às vezes o motivo do filho adolescente ficar preso no quarto, às vezes não é só o celular. Às vezes porque a autoestima dele tá tão baixa que ele não sente vontade de sair. Exatamente. Né? Muito bom. Pessoal, chegamos ao final desse segundo episódio, onde falamos sobre a acne. Depois de entender tudo sobre a acne, vamos encarar outro problema que atinge homens e mulheres, que é a queda de cabelo. Você acha que é normal? Pode ser estresse? No próximo episódio vamos descobrir com a doutora Poliane. Nos aguarde. Vozes inclusivas, podcast da inclusão. Acessibilidade é a questão. Vamos juntos nessa união.